Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Nos últimos anos não se fala em outra coisa. A palavra é municipalização das escolas estaduais, ou seja, transferir do estado para o município o ensino nos anos iniciais do ensino fundamental. Nós vamos perceber que ele está lá previsto na Constituição, no ordenamento jurídico, portanto, na LDB, lá nós já temos informações também sobre esse processo de municipalização. A questão é a forma, como que se dará essa municipalização nas escolas e quais são as consequências desse processo para você que é servidor da rede estadual ou mesmo convocado, você que é designado, trabalha na rede estadual. Vamos tratar sobre esse assunto. É claro que eu quero compartilhar esse problema também com todos vocês. Para isso, muito importante que você faça comentários aqui no canal de Educação e deixe a sua opinião sobre se você é a favor ou não sobre o processo de municipalização das escolas estaduais. Acompanhe comigo. Espero estar aqui à altura para poder tratar sobre essa importante matéria. Então, acompanhe comigo na tela para você. Vamos tratar então, pessoal, sobre municipalização, né? E aí temos uma primeira chamada aqui, que é o programa Mãos Dadas, que eu acho que é a continuação daquele programa também do governo de estado, Mãos à Obra, que procurava revitalizar as escolas da rede estadual de ensino. Esse programa Mãos Dadas, a ideia é uma parceria com a rede municipal, para também distribuir recursos, revitalizando escolas e transferindo algumas escolas da rede estadual para a rede municipal, transferindo aí os anos iniciais do ensino fundamental. Mas vamos partir primeiro com uma pequena definição aqui, bem geral, do que seja municipalização. Na tela para você. Termo utilizado para caracterizar o processo de transferência de funções do governo federal e estadual para o nível municipal no âmbito educacional. Essa é a chamada municipalização da educação. Agora, para isso, nós vamos citar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e, para começar aqui, a Constituição, no seu artigo 211, onde fala assim: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. No parágrafo 1º dizendo assim: a União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade no ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e ao município. E aqui, o que fundamenta essa municipalização? No parágrafo 2º do artigo 211 está dizendo o seguinte: os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. No parágrafo 3º, os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e também no ensino médio. Vejam vocês que é com base na Constituição e na LDB também está assim, eu vou mostrar para vocês. Veja você que a prioridade aqui do Estado é com o ensino médio, pessoal. E aí me chama a atenção algo que foi publicado agora recentemente, recebeu um parecer favorável do Conselho Estadual da Educação. Para sopesar essa decisão aqui, nós temos também o currículo referência de Minas, que é todo ele baseado, praticamente, gente, no ensino médio. A base do currículo referência de Minas, se eu estiver enganado, coloca nos comentários aí. Mas pelo que percebi, é o ensino médio, tá, pessoal? É a nova menina dos olhos para a rede estadual de ensino aí. Então eu sinto que com esse processo de municipalização, o Estado ele vai poder cada vez mais priorizar a oferta no ensino médio, tá, pessoal? Aumentando aí, tentando aumentar os índices do IDEB, levando em consideração o último resultado do IDEB, que considerado positivo para o estado de Minas Gerais. Houve um avanço no que diz respeito às últimas projeções, né? E parece que o estado não crescia desde 2011. E aqui nos municípios, essa prioridade em ofertar e oferecer a educação infantil. Portanto, a municipalização para os anos iniciais naquelas escolas estaduais é algo então constitucional, garantido aí através desse amparo legal, seja pela Constituição, seja pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vai dizer assim, no artigo 10:
os estados incumbir-se-ão de, parágrafo 6, dizendo assim, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitando o disposto no artigo 38 desta lei. E os municípios incumbir-se-ão de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente às necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Vejam então que na LDB também existe previsão para a municipalização. Tá aí o amparo legal para vocês. Vamos seguir agora com um pequeno contexto histórico sobre o processo de municipalização. A municipalização do ensino começa a ser tematizada no Brasil a partir dos anos 50, quando Anísio Teixeira passou a identificá-la como estratégia para a expansão do ensino fundamental. Desde então, a polêmica em torno desse tema veio ocupando a pauta dos debates sobre educação, o que para uns não passa de uma reforma político-administrativa, para outros é um processo histórico de redistribuição de poder. Ao falar em municipalização, eu gostaria de citar aqui um programa de março desse ano, tem pouco tempo, né? Que é o programa Mãos Dadas, que na minha opinião é a continuidade de um outro programa do governo, que é aquele Mãos à Obra, né? Não sei se vocês conheceram esse programa, mas era um programa de revitalização das escolas estaduais. Já havia sido aí liberado alguns recursos para a revitalização de algumas escolas, e nós tivemos agora a liberação de 500 milhões de reais para também fazer parte desse processo, mas que andam dizendo aí que esse programa Mãos Dadas nada mais é do que uma cooperação entre Estado e município para esse processo, para adiantar esse processo de municipalização. Então aqui nós temos aqui algumas informações importantes sobre o programa. Vamos apresentar na tela para vocês. O projeto Mãos Dadas pretende, a partir do apoio e incentivo, que os municípios mineiros, vou pegar o marcador de texto aqui para ficar mais fácil, ampliem a oferta dos anos iniciais do ensino fundamental nas unidades escolares. Olha para você ver, pessoal, então tá aqui, ó, tá claro, é um processo de municipalização. Municípios mineiros ampliem a oferta dos anos iniciais do ensino fundamental nas unidades escolares. Se está falando em ampliar a oferta, como é que você amplia a oferta se não liberando essas matrículas da rede estadual para a rede municipal? Não tem outra forma. Se alguém tiver uma forma, uma configuração aí diferente, coloca nos comentários que eu quero saber. Se existe algum jeito de você aumentar a oferta de matrícula na rede municipal que não seja liberando matrícula, transferindo essas matrículas para a rede municipal. Isso é um processo de municipalização. Ou eu estou enganado? Coloca aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Importantíssimo você participar desse debate, pessoal. Vamos seguir aqui, ó. Essa ampliação, ela contará com o apoio do Estado para viabilizar a transição, tá? De acordo com a secretária, os recursos já estão assegurados. Mais de 500 milhões, eu já falei, estão previstos. É um valor 2,5 vezes maior que o somatório de todas as etapas do programa Mãos à Obra na Escola, que promove a melhoria na infraestrutura das escolas em todo o estado. Esse recurso já está previsto na LOA, Lei de Orçamento Anual de 2021, e aprovado aí na Assembleia Legislativa. Pode ser usado para construção de escola, aquisição de imobiliário, execução de obras e reformas. Mas o suporte também se estende para a parte pedagógica, tá? Como ressaltou a secretária de Educação, ela diz o seguinte: a partir desse regime de colaboração, temos um apoio para melhorar os indicadores de educação dos municípios. O IDEB, dos anos iniciais, né, haverá um suporte para a transição desses alunos da rede estadual para a rede municipal. Isso é municipalização, pessoal. Tem outra palavra não. Com o aumento de matrículas na rede municipal, haverá consequentemente um aumento no valor. Pode você ver, aumentar o valor total a ser encaminhado pelo governo federal, já que o repasse é proporcional de matrículas, ou seja, se você passa a liberar alunos para a rede municipal, né, que é constitucional, já citei a LDB e a Constituição, sim, no seu artigo 208, parágrafo 2º, eu vou mostrar para você o seguinte, que esse processo, é óbvio, vai liberar mais recursos para onde? Onde tem mais matrículas.
Então se a rede municipal vai ter mais matriculandos iniciais, consequentemente os municípios eles ficam com uma parte maior aí do Fundeb, né, pessoal? Uma parte desse recurso. Tá errado isso? Bom, eu não vou aqui manifestar opinião, eu quero saber a sua opinião. Você é a favor ou você é contra? A gente finaliza daqui a pouco o vídeo com uma culminância e uma provocação. Mas vamos continuar aqui, ó. Esses recursos serão cada vez maiores nos próximos anos, a partir da implementação do novo Fundeb. Para o Estado, a iniciativa permitirá a concentração de esforços na implementação do ensino médio, possibilitando a ampliação do diurno, a expansão do ensino médio em tempo integral e educação profissional. A partir da adesão ao projeto Mãos Dadas, os municípios receberão suporte da Secretaria durante a transição dos alunos. Além disso, serão disponibilizados materiais de apoio, auxílio na análise dos resultados das avaliações, elaboração de estratégias, avaliação diagnóstica para os anos iniciais do ensino fundamental e também as avaliações externas. Está aqui o jornal O Tempo, o portal colocando que a gestão de escolas passa para os municípios. No Estado dá prosseguimento ao processo de municipalização da educação básica, preconizado pela Constituição e promete dar assistência às prefeituras que tiverem dificuldades com o serviço. Essa nota, claro, 16/12/2019, ela é mais antiga, mas eu tenho notícias importantes aí e recentes para passar para vocês. Agora tem uma chamada aqui de atenção de um professor da UFMG, que é o Eli Sabino de Oliveira, onde ele coloca um ponto importante aqui, ó. Ele coloca assim, ó: se for em um município estruturado, essa municipalização é uma boa opção, porque o poder local tem mais condições de acompanhar o desenvolvimento da oferta de vagas, de promover formações continuadas, adequadas com as necessidades daquela região. O Estado está mais distante das pessoas do que a prefeitura, fato, afirma. Mas ele pondera. Olha a observação que é feita aqui pelo professor Eli Sabino. Ele coloca assim: é uma política que tem que ser pensada e avaliada caso a caso. O que não pode ser uma opção de economia para o Estado em um momento de crise nos municípios. Claro que esse documento ele foi publicado há um tempo atrás no jornal O Tempo. Em contrapartida, nós temos também a fala da Denise Romano, né, pessoal, que é do sindicato, do Sindiúte-MG, que ela questiona aqui a municipalização. Ela diz: a LDB garante que a oferta de educação infantil de 0 a 5 anos é de responsabilidade dos municípios, mas as prefeituras só devem absorver outros tipos de demanda quando se universaliza o atendimento para o qual ele é responsabilizado. Ou seja, se não tiver vagas para todas as crianças até 5 anos, o município precisará de um apoio, afirma. Segundo informações da Secretaria, até o momento, o ritmo de municipalização segue compatível com o dos últimos 10 anos. Está aqui a fonte para vocês. Agora eu vou apresentar as principais críticas aqui que a gente conseguiu levantar, acompanhando em todos os sites aqui. A primeira delas, vamos lá. O principal questionamento dos trabalhadores é o mesmo que tem sido feito em outros processos de municipalização no Estado. Ou seja, não há diálogo ou comunicação anterior. O processo é realizado de forma rápida para não haver questionamentos. Esse é o primeiro ponto que foi colocado aqui, inclusive de uma municipalização que teve em Nova Lima, de uma municipalização que teve aí em outras regiões. Eu coloco na descrição do vídeo essas fontes para vocês. A segunda crítica importante: qual é o impacto na vida dos trabalhadores? Eles serão removidos? Ficarão excedentes? Ou pior, vão perder seus empregos? Importantíssimo, hein? Não vamos colocar isso aí. Terceiro ponto importante: houve algum estudo técnico para a efetivação da municipalização? Isso é algo que todo o texto que eu pesquisei falava sobre o chamado estudo técnico. Insegurança com os servidores. Realmente gera uma sensação de segurança muito grande, porque eu tenho escolas aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, que já foi contemplada essa ideia aí, né, de municipalização, e as pessoas perguntam assim: o que vai acontecer com a gente? Tá aí a pergunta que eu fiz ali no item 2, né? Qual que é o impacto na vida dos trabalhadores? Serão removidos? Quem que vai cuidar da folha de pagamento? Eles serão utilizados em outras funções, né, desviados para outras funções? E aí a questão também dos repasses de recursos financeiros, porque o Estado abre mão de uma parte desse recurso, vai para os municípios. Em contrapartida, o Estado foca aí no ensino médio. Não necessariamente é uma crítica, mas é um ponto que eu estou apresentando aqui para vocês. Hoje nós tratamos sobre a municipalização. É um assunto muito geral, e claro, é óbvio que eu não quero esgotar esse assunto. Aliás, nós temos que discutir muito sobre esse processo. Eu quero saber agora a sua opinião. Você é a favor ou contra o processo de municipalização?
A sua escola já foi municipalizada aí, pessoal? Coloque aí nos comentários que eu quero saber se a sua escola foi municipalizada ou se existe alguma discussão nesse sentido. Um grande abraço para vocês. Vou ler todos os comentários, viu? E vou comentá-los. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.